Queridos irmãos, eu desejo cumprimentar a todos mais uma vez com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria muito grande nós podermos estar aqui mais uma vez para aprender a santa palavra de Deus, estudar uma lição bíblica da escola dominical, na verdade dando continuidade ao estudo que nós já estamos fazendo, e hoje iremos estudar a segunda lição desse último trimestre de 2016, direcionado à faixa etária de 15 a 17 anos da CPAD, que veio com um tema muito especial. Esta lição aqui, o que vem por aí. Esta lição que vai trabalhar a escatologia bíblica, vai trabalhar as doutrinas acerca das últimas coisas e também questões relacionadas à nossa vida depois da morte, né? O que nós vamos ver hoje, aquilo que estudamos na lição passada, aprendemos que está classificado dentro da escatologia chamada escatologia pessoal ou individual. É um prazer, uma alegria muito grande estarmos aqui, e esse trabalho é um trabalho de suma importância, né? Ele existe porque tem como finalidade ajudar você que é professor de escola bíblica dominical a preparar uma aula cada vez mais especial e ministre aos seus alunos um conteúdo rico que possa, na verdade, suprir todas as expectativas do seu aluno, ou pelo menos a maior parte delas, e que possa também ter um reflexo na vida devocional, espiritual do aluno também, a comunhão com Deus, como também do professor. É um trabalho glorioso, maravilhoso, e louvamos a Deus pela vida do nosso pastor-presidente, pastor Roberto José dos Santos, que tem se preocupado, juntamente com a superintendência da Escola Bíblica Dominical, de fornecer esse subsídio para os professores enriquecerem as suas aulas e fazer com que a Igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja local, a nossa denominação em específico, possa crescer de forma sadia na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Na lição passada, nós estudamos uma lição muito importante que teve o seguinte tema: escatologia. O que isso significa? Nós vimos que a escatologia é uma das matérias ou partes da teologia sistemática que tem uma grande importância, não é? Uma grande importância porque trata justamente do desfecho, da conclusão do plano redentor de Deus, do plano salvífico. Nós sabemos que a história do mundo, a história é a história que é dirigida providencialmente por Deus e que caminha para a sua conclusão, para a sua consumação, de sorte que possa, no final de tudo, glorificar a Deus e resultar ou redundar numa maior exaltação do nome de Deus, a glorificação do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é muito importante estudar a profecia bíblica, porque Deus ele conhece o futuro com antecedência. Deus ele é onisciente, Deus ele é presciente, ele conhece o futuro, ele conhece o desfecho, ele já sabe. E as profecias bíblicas, aquelas que já se cumpriram, são prova para nós de que existe uma fidelidade, uma segurança de que as outras profecias que ainda aguardam cumprimento hão de se cumprir. Fora isso, sabemos que a própria palavra de Deus, a palavra profética que está registrada na Bíblia Sagrada, já é para nós uma grande garantia, ou podemos dizer assim, a maior garantia de que as promessas, as profecias bíblicas, elas hão de se cumprir em um dia futuro. Muito bem, nós vimos na lição de número 1 que a escatologia bíblica ela se divide em pelo menos dois âmbitos. O primeiro âmbito, que é o âmbito da escatologia individual ou pessoal, e o segundo, que trabalha a escatologia universal, a escatologia que trabalha questões mais cósmicas relacionadas aos eventos futuros, ao desencadear dos eventos que acontecerão, sobretudo a partir da vinda de Cristo para arrebatar a sua igreja. Nós, que somos de uma vertente pré-tribulacionista, acreditamos que Cristo virá, sim, com
certeza para arrebatar sua igreja, isto antes do período tenebroso da grande tribulação, levará a sua igreja consigo, livrando-a da ira de Deus, que cairá sobre a terra, sobre os ímpios que ficarem aqui durante um período de 7 anos, cumprindo-se, para que se cumpra a profecia de Daniel capítulo 9, aonde nós aguardamos que essa profecia se cumpra, mas nós que somos igreja temos a nossa esperança de estar com Deus na glória. Durante esse período de 7 anos a igreja estará com Deus, comemorando a festa gloriosa das bodas do Cordeiro, e estaremos com Cristo durante este período para, enfim, depois deste período, voltar com o Senhor Jesus Cristo, aonde Ele irá derrotar os exércitos do anticristo e implantar o seu reino milenial aqui na terra, depois de julgar as nações. Então é importante frisarmos bem esses eventos, e existem muitos outros eventos que nós, durante todo este trimestre, nós vamos estudar com muito cuidado e com muita cautela. Hoje nós temos aqui diante de nós uma lição maravilhosa, uma lição preciosa, que tem um tema assim, digamos assim, de alta complexidade. Por que alta complexidade? Porque trabalha uma matéria que lida com textos, digamos assim, de média e alta complexidade de interpretação, né? É um assunto que trabalha textos bíblicos que é objeto de muito debate, de muita controvérsia, e nós vamos tentar aqui, neste momento, oferecer de forma resumida e sintética para você que é professor da classe dos juvenis, digamos assim, algumas dicas, alguns caminhos que você pode tomar para chegar de fato àquilo que mais se aproxima da mensagem bíblica intencionada pelo seu autor original. A lição de hoje ela tem um título. O título é A Morte e o Estado Intermediário da Alma. A morte e o estado intermediário da alma. Vamos trabalhar aqui, do ponto de vista cristão, o que significa a morte e o que significa o estado intermediário da alma. O texto principal, o texto áureo da nossa lição, se encontra em 1ª Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 e 24, que diz o seguinte: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Palavras do apóstolo Paulo, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Esta lição também, ela traz aqui para nós pelo menos 3 objetivos. 3 objetivos que o professor deve alcançar à medida que ele estará ministrando esta aula. O primeiro objetivo é conceituar a palavra morte. O que significa a palavra morte? Nós vamos ver aqui que explicar ou conceituar a palavra morte, para nós que somos cristãos, na verdade, um desafio que vai nos levar necessariamente a fazer uma abordagem bíblica do assunto. Nós deveremos, então, recorrer ao texto da Bíblia Sagrada para entendermos o que a palavra do Senhor nos revela acerca da morte, ou seja, do ponto de vista cristão, o que a morte significa para nós. O segundo objetivo será explicar o estado intermediário da alma. O que vem a ser esse estado intermediário? O que significa e por que falar de intermediário? Ora, aqui eu já quero adiantar que, quando falamos de estado intermediário, queremos falar justamente daquele período de tempo que vai desde a morte do corpo, a morte física, até o momento da ressurreição. Então fica aí uma grande interrogação. A interrogação acerca de como estará a nossa alma, aonde ela estará, em qual condição ela estará, né? Se ela estará consciente ou não. Existem aqueles até que acreditam que nós não temos sequer uma alma imortal que sobrevive à morte do corpo. Então, falar sobre o estado intermediário da alma, além de exigir de nós a resposta em relação a onde estará a nossa alma em
qual estado ela estará, se consciente ou não, também vai envolver a questão da própria natureza da alma, né? Se a alma é uma substância separada, distinta do nosso corpo, irredutível ao nosso corpo e que sobrevive à morte do corpo. É a doutrina chamada a doutrina da imortalidade da alma, que nós vamos ver aqui que é uma doutrina absolutamente bíblica e cristã, que também tem alguns pensadores antigos extrabíblicos, existem também algumas noções que, digamos assim, apontam também, de certa forma, para a noção de imortalidade da alma que nós vemos na Bíblia Sagrada. E o terceiro objetivo desta lição será mostrar o posicionamento bíblico a respeito da vida após a morte. Qual é o posicionamento bíblico a respeito da vida após a morte? A leitura bíblica em classe é um texto muito interessante, também um texto digno de uma abordagem detalhada, que se encontra em Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31, a chamada parábola do rico e Lázaro. E nós já queremos adiantar aqui que existe aqui já o primeiro debate acerca de se esse texto, esta parte bíblica, de fato é ou não uma parábola, né? E por que essa discussão existe? Porque alguns teólogos acreditam que determinar se essa passagem é uma parábola ou não é algo fundamental para a forma de abordagem que nós vamos fazer esse texto, ou seja, a mensagem que esse texto quer passar. Ou seja, se for uma parábola, este dado vai influenciar no quesito mensagem ou ensino que esta passagem quer falar. E se não for uma parábola, também vai influenciar de certa forma. Nós vamos tentar entrar de forma racional, ouvindo os dois lados da moeda e tentar aqui chegar a um denominador comum, a uma interpretação razoável da Bíblia Sagrada, sempre seguindo aquele método que é o método clássico de interpretação da Bíblia, conservador, o método histórico-gramatical, que é um método adotado pelos teólogos da linha dispensacionalista. Os dispensacionalistas, eles abraçam o método histórico-gramatical, também chamado, na linguagem comum e popular, o método literal, para interpretar a Bíblia Sagrada como um todo. Isto inclui, obviamente, também as profecias bíblicas e o texto do Apocalipse, né? Nós não interpretamos parte da Bíblia usando o método histórico-gramatical e quando chegamos na escatologia abandonamos, como fazem alguns outros teólogos, especificamente da linha amilenista, né? Que são aqueles que gostam de alegorizar as profecias bíblicas, pegar aquelas profecias que temos no Antigo Testamento em relação ao povo de Israel, onde Deus promete uma terra para o povo de Israel, promete um reino aqui terreno para o povo de Israel, eles transferem isso, espiritualizando, alegorizando para a igreja ou até mesmo para Cristo. Então nós não seguimos esse tipo de ponto de vista. Seguimos o ponto de vista coerente de que nós devemos interpretar as profecias bíblicas de forma literal e interpretar literalmente as profecias bíblicas também de forma consistente. Ou seja, não é interpretar literalmente as profecias bíblicas até um certo ponto e depois abandonar este método de interpretação por causa de algum tipo de conveniência teológica. O primeiro ponto da nossa lição fala aqui a morte para os que creem. O segundo ponto da lição fala a morte física e espiritual. É interessante aqui dizer que na primeira lição nós deixamos assim algumas questões em aberto. Nós não podemos falar da morte do ponto de vista bíblico sem antes fazermos assim uma abordagem da antropologia bíblica, ou seja, daquilo que a Bíblia nos revela acerca da constituição do homem e da natureza humana. Por isso que antes de nós adentrarmos na questão propriamente da morte, ou seja, o que significa a morte para o cristão do ponto de vista bíblico, nós devemos aqui fazer uma abordagem bíblica do que é, na verdade, um ser humano e qual será a sua
o seu fim, na verdade, o que acontecerá depois da morte do corpo do homem. Ou seja, temos que fazer uma abordagem antropológica para depois fazermos uma abordagem escatológica. Eu disse na primeira lição que existem alguns teólogos que negam a existência da alma. Esses afirmam que o homem ele não tem uma alma. Eles afirmam que o homem ele é uma alma. E eles dizem isso, sobretudo, baseado em alguns textos bíblicos, sobretudo a partir do texto de Gênesis capítulo 2, e o versículo 7, onde diz assim a palavra do Senhor. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Esses teólogos abraçam-se com esse versículo e com alguns outros versículos da palavra do Senhor para tentar, digamos assim, demonstrar que o homem ele não possui uma alma, mas que o homem ele é, na verdade, uma alma. A vida humana, para esses estudiosos, é resultado da combinação dos elementos básicos do solo, no momento em que Deus foi criar o homem, e do fôlego de vida que Deus soprou nos narizes do homem. O espírito seria justamente este fôlego de vida, que seria, digamos assim, a centelha de vida, a centelha divina que Deus deu ao homem. Na verdade, negam a imortalidade da alma e baseiam-se também em textos tais quais Ezequiel capítulo 18, versículo de número 4, aonde está escrito que a alma que pecar, essa é que morrerá. Então eles dizem, bem, se a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que o homem ele é uma alma, e depois, por exemplo, em Ezequiel capítulo 18, versículo 4, a Bíblia diz que a alma que pecar, esta morrerá, então, de forma alguma, o homem pode ter uma alma e muito menos essa ser imortal. Ou seja, eles fazem uma redução da alma ao próprio ao significado de vida. Ou seja, a vida humana, o fôlego de vida, ela representa aquilo que a Bíblia chama de alma. Quando a pessoa morre, quando a pessoa perde a vida, perde o fôlego de vida, é como se ela estivesse perdendo a sua alma, perdendo a vida. Então eles interpretam desta forma, ou seja, o homem não tem uma alma imortal que sobrevive à morte do corpo. A alma morre quando o corpo morre, porque justamente a alma, a palavra alma, ela simboliza justamente este fôlego de vida. Com a morte, as pessoas entram em um estado de inconsciência ou sono, que é chamada doutrina do sono da alma, e estarão nesse estado de inconsciência à espera da ressurreição, uns para o louvor e a glória eterna e outros para desprezo e vergonha eternas. Todavia, este ensino parece que não se coaduna com a interpretação correta da Bíblia Sagrada. E daí vem a pergunta, o que a Bíblia realmente ensina em relação a isto? Primeiramente, devemos dizer que o conceito de alma acompanha na Bíblia Sagrada o progresso da revelação bíblica. Existe um conceito muito caro para os teólogos dispensacionalistas, que é o conceito de progressividade da revelação. Deus, ele não revelou tudo de uma vez só, de forma completa. Deus ele foi revelando as doutrinas principais de forma paulatina, de forma a que haja um progresso. Ou seja, por exemplo, os autores do Novo Testamento, eles tinham uma claridade doutrinária muito maior do que, por exemplo, os patriarcas do Antigo Testamento. Por quê? Porque Deus ele foi se revelando aos poucos. Deus ele foi, com o passar do tempo, com o passar e o desenrolar das dispensações, Deus ele foi revelando cada vez mais da sua vontade, cada vez mais das doutrinas sagradas. E o homem, então, ele teve um conhecimento mais alargado depois, com a conclusão da revelação especial da Bíblia Sagrada. Então, hoje nós podemos dizer que diante do texto do Antigo Testamento completo e diante do texto do Novo Testamento completo, nós temos condições
de ter um conhecimento maior e mais abrangente do que os próprios fiéis santos que viveram na época bíblica, que viveram na época do Antigo Testamento ou até mesmo do Novo Testamento, porque estamos vivendo, na verdade, uma época onde o progresso da revelação bíblica, digamos assim, completou-se. Ou seja, a palavra do Senhor, o cânon sagrado, está completo, está fechado. Basta apenas nós aplicarmos a Bíblia Sagrada bons métodos de interpretação para extrair do texto sagrado qual é a mensagem que o autor original quis passar e retratar para a sua audiência original. Então, no Antigo Testamento, a palavra alma, ela traduz o hebraico nefesh, que possui uma vasta carga semântica e de diversas aplicações. Ou seja, no Antigo Testamento havia uma visão do que significava alma, uma visão que eu chamaria aqui uma visão elástica. A palavra nefesh, em hebraico, ela significa uma vasta gama de coisas diferentes. Então, só depois, com o Novo Testamento, nós vamos ter um conhecimento, digamos assim, mais aprofundado do que significa a alma, o que significa a alma do ponto de vista bíblico. Segundo o pastor assembleiano Ezequiel Soares, o contexto é determinante para o significado da palavra alma quando se trata de uma abordagem do Antigo Testamento. Nós podemos ver que no Antigo Testamento, quando se trata de alma, temos, por exemplo, em Gênesis capítulo de número 2 e versículo de número 7, está escrito que o homem, como eu já citei, foi feito alma vivente. A palavra alma ali é a palavra hebraica para alma, que é nefesh. Neste caso, o termo para alma pode ser corretamente traduzido por pessoa ou por ser. Nós vemos então que quando a Bíblia vai dizer que o homem foi feito alma, isto não implica dizer que o homem não tenha uma alma. Implica dizer que a palavra alma, no Antigo Testamento, é uma palavra tão rica que ela consegue abarcar também não apenas, ou referir não apenas a esta substância que existe dentro do homem que sobrevive à morte, mas se referir também ao homem como pessoa, como o conjunto completo, não só a parte material, mas a parte material juntamente com a parte imaterial. Então, o indivíduo, a pessoa, o ser humano é tratado na Bíblia como alma. Por isso que quando nós vemos em Ezequiel capítulo 18, versículo 4, a Bíblia dizendo que a alma que pecar, esta morrerá, vamos ver ali pelo contexto, que na verdade a alma que pecar, esta morrerá, se refere justamente à própria pessoa, ao indivíduo, ou seja, aquele que pecar, ele sofrerá o juízo de Deus. E esse juízo pode levar à própria morte da pessoa, à destruição da pessoa, ao juízo de Deus, de forma que o homem venha a perder a sua vida física. Então, a alma que pecar esta morrerá significa a pessoa ou o indivíduo. Mas nós vamos ver que no Antigo Testamento, a palavra alma não significa apenas pessoa ou indivíduo ou ser humano. Ela ainda é muito elástica. A alma, desta forma, pode se referir à criatura ou à pessoa em sua totalidade, como vemos em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Isso, obviamente, que não implica dizer que, não implica dizer que nós não tenhamos uma alma imortal que sobrevive à morte do corpo. Em alguns contextos, por exemplo, a palavra alma pode ser substituída pelo pronome pessoal. Se nós fizermos uma abordagem bíblica, por exemplo, de alguns textos, eu vou ler aqui alguns textos, Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 13. Veja o que diz aqui a palavra do Senhor. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem, por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Aqui, esta expressão, e que viva a minha alma por amor de ti, pode muito bem ser substituída sem perda de significado bíblico aqui, comum,
pelo pronome na primeira pessoa. Ou seja, quando ele diz aqui, e que viva a minha alma por amor de ti, ele poderia dizer, e que eu viva por amor de ti. Que eu viva por amor de ti. Existem outras passagens também que tem essa mesma dinâmica. Aqui em Gênesis capítulo de número 19, você pode abrir a sua Bíblia ou anotar aí, Gênesis capítulo 19, e o versículo de número 20, nós também temos aqui a palavra alma, que pode ser substituída pelo pronome. Capítulo 19, versículo 20 diz o seguinte: Eis agora, aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena, ora, para ali me escaparei. Não é pequena, para que minha alma viva. Essa expressão, para que minha alma viva, ela pode ser substituída pela expressão, para que eu viva. Ou seja, você pode substituir sem que haja nenhum tipo de perda substancial de significado. Logo, nós podemos ver que a alma também significa o próprio eu. O próprio indivíduo pode ser substituído a palavra alma pelo pronome pessoal. Então, vemos aqui que a palavra alma é de um significado muito abrangente. Pode significar também, no Antigo Testamento, a palavra alma pode significar apetite, pode significar mente, pode significar desejos e pode significar também tendências. Ou seja, é uma palavra rica. O termo nefesh também é usado para se referir aos próprios animais. Como, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, versículo 20, versículo 21, 24 e versículo 30. A palavra do Senhor se refere aos animais como sendo almas viventes e a palavra no hebraico é a mesma usada em relação às pessoas humanas, que é nefesh. Isto porque os animais têm vida, ou seja, têm vida, assim como as pessoas humanas têm vida, então também o termo alma é usado em relação aos animais. Alma também é apresentada no Antigo Testamento como o sangue. Se nós vermos em Levítico capítulo 17 e versículo 14, fica muito claro esta acepção, esse uso da palavra alma em relação ao sangue. Vamos ler aqui. Levítico capítulo de número 17. Levítico capítulo de número 17 e o versículo de número 14. Diz assim a palavra do Senhor: Porquanto é a alma de toda a carne, o seu sangue é pela sua alma. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a alma de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será extirpado. Vemos aqui então que, ora, a alma pode significar este fôlego de vida, a alma pode significar a própria vida, a alma pode significar a própria pessoa no todo, ou seja, o corpo e espírito, a alma, a parte material e imaterial. A palavra alma pode significar também aqui o próprio sangue, o sangue da pessoa. Você, quando perde o sangue, você perde a vida. Então a Bíblia também usa nessa acepção e também, como eu já fiz referência, a própria noção do eu, do pronome pessoal. Como o centro dos apetites físicos, a Bíblia também usa a alma. Nós podemos ver, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo de número 12 e o versículo de número 20. Esses textos que eu estou lendo são textos básicos e seria bom o professor anotar. Deuteronômio, capítulo de número 12, versículo 20, usa a palavra alma, aparece como sendo referente às emoções, não é? Ou melhor dizendo, ao centro dos apetites físicos, capítulo 12 e o versículo de número 20. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Quando o Senhor teu Deus dilatar os teus termos, como te disse, e disseres, comerei carne, porquanto a tua alma tem desejo de comer carne, conforme todo o desejo da tua alma, comerás carne. Veja que aqui aparece a alma como sendo esta sede ou centro dos apetites físicos. A gente sabe que a alma, o conceito final de alma como sendo essa substância imaterial, obviamente que não tem desejo de se alimentar de coisas físicas, não tem muito menos desejo de carne, de comer carne. Mas aqui aparece justamente
em um significado diferente no Antigo Testamento, onde está aqui dizendo: comerei carne, porquanto a tua alma tem desejo de comer carne. Isso não quer dizer justamente que a nossa alma, do ponto de vista imaterial, tem desejo de comer carne, mas que existe em nós um centro, um desejo, um apetite físico que o Antigo Testamento usa também a palavra alma para se referir a este tipo de apetite físico. E não para por aí, porque no Antigo Testamento existe também outras acepções ou usos da palavra alma. Por exemplo, aquilo de onde provém as nossas emoções e angústias, como está em Jó, capítulo 30, versículo 25, como também a fonte da nossa alegria. Se olharmos para passagens como Salmos 86 e 4, veremos que a alma também aparece ali como a fonte da alegria. No Novo Testamento, a palavra nefesh, ela foi traduzida, sobretudo na versão da Septuaginta, foi traduzida aproximadamente 600 vezes por psique. Exemplo, nós podemos ver em Gênesis 2 e 7, quando é repetido ou feita uma citação em 1 Coríntios 15 e 45, que nós vamos ler aqui, que é uma passagem também muito interessante. 1 Coríntios, capítulo de número 15 e versículo 45. 15 e 45 diz assim a palavra do Senhor: assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Aqui o apóstolo Paulo, obviamente, está fazendo uma citação de Gênesis capítulo 2, versículo 7, e aqui no grego aparece não a palavra nefesh, mas a palavra grega psique. Eu estou aqui falando de uma forma bem aportuguesada, como aparece depois da transliteração em alguns livros. O Novo Testamento amplia desta forma a nossa noção do que vem a ser o significado de alma. À luz do Novo Testamento, fica claro que o homem não é apenas uma alma. Não é porque existe um versículo bíblico lá em Gênesis que diz que o homem foi feito alma vivente, né, ou que a alma que pecar esta morrerá, que necessariamente o homem ele não pode ter uma alma imortal ou que ele seja uma alma e não tenha uma alma. Porque desta forma nós teríamos então que também levar em consideração os outros textos do Antigo Testamento que falam, que usam a palavra alma com vários significados, como já fizemos referência aqui, como por exemplo significando fôlego de vida, como significando o próprio eu, como significando a própria pessoa completa, o todo, como significando o sangue, e assim por diante, ou o centro dos apetites, dos desejos, da alegria, e assim por diante. Então a alma teria uma série inumerável de significados, e não é essa a melhor interpretação que nós podemos fazer da Bíblia Sagrada. Devemos então olhar para o Novo Testamento e tentarmos ver justamente quais são os atributos, características da alma. Assim, à luz do Novo Testamento, fica claro que o homem não é apenas uma alma, mas ele também tem uma alma. A noção de que o homem ele não é uma alma, mas tem uma alma, já pode ser vista no Antigo Testamento de uma forma, digamos assim, ainda discreta. Mas existe no Antigo Testamento algumas passagens interessantes. Por exemplo, em Gênesis capítulo 35, versículo 16 a 17, a Bíblia, quando fala da morte de Raquel, nos traz algumas informações interessantes. Gênesis capítulo de número 35, nós podemos ver acerca da morte de Raquel, que é impossível interpretar isso daqui como dizendo que nós somos uma alma, mas não temos uma alma. Capítulo 35 de Gênesis, versículo 16. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz aqui. A palavra de Deus diz assim: partiram de Betel e, havendo ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, teve um filho Raquel e teve trabalho em seu parto. Versículo 17. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. Versículo 18. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, aí aqui, entre parênteses, tem, porque morreu, chamou seu nome Benoni,
mas seu pai o chamou Benjamim. Veja o que diz aqui a Bíblia Sagrada. Vamos aqui ler mais uma vez. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu. Ou seja, aqui existe uma ideia de que a alma é algo distinto do corpo. Outra passagem interessante seria 1 Reis, capítulo 17, versículo 21, que fala da morte do filho da viúva Elias, que nós não vamos ler aqui, mas os professores podem ler em casa. Outra passagem interessante seria Gênesis 37 e 35, que fala que Jacó desejou ir até o Sheol para encontrar-se com José. Obviamente que ele não estava se referindo ali à cova, à sepultura comum dos corpos depois de mortos, porque se fosse dessa forma, ele não encontraria seu filho José, uma vez que os irmãos de José disseram que ele foi devorado pelas feras. Se ele acreditava que depois de morto poderia se encontrar com seu filho no Sheol, ele então tinham a ideia de que havia uma parte que sobrevivia à morte do corpo e que estariam todas reunidas em um lugar. Então, nós conseguimos então identificar em algumas passagens do Antigo Testamento em que a noção de que o homem tem uma alma já aparece de forma discreta. No Novo Testamento, porém, a ideia de que o homem possui uma alma imaterial e imortal fica de forma clara e inevitável. Fica muito clara. Por exemplo, em Apocalipse, capítulo de número 6, versículo 9 a 11, a Bíblia fala da alma dos mártires que estavam em estado consciente, clamando por justiça. Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 a 11. Nós não vamos ler aqui para ganhar tempo. Também temos um texto muito interessante, que é o texto de Mateus, capítulo 10, versículo 28, que aparece também em Lucas, capítulo 12, 4 e 5, aonde nos traz uma mensagem muito interessante, que Jesus saiu da própria boca do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler, eu acho esse texto muito interessante. Mateus, capítulo 10 e o versículo 28. Mateus, capítulo 10 e o versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ou seja, Jesus deixa claro aqui que nós não devemos temer aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Ou seja, a alma é algo absolutamente distinto do corpo. Se não fora, não haveria nenhum sentido essas palavras do nosso mestre, do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo que quando os discípulos fossem pregar o Evangelho, eles iam realmente sofrer resistência e perseguição, e muitos até morreriam, seriam mortos, mas que eles não temessem, porque aqueles que possuem o poder de matar o corpo não têm o poder de forma alguma de matar a alma, ou seja, eles matam o corpo, mas não tem o poder de matar a alma. Logo, a alma deve ser algo totalmente distinto do corpo. Aqui vale também uma observação importante, porque alguns teólogos chamados aniquilacionistas gostam de dizer o seguinte: usei esse texto como prova de que a alma ela será aniquilada, porque o texto diz o seguinte: não temais, versículo de número 28. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer. Em outras traduções está escrito da seguinte forma: que pode destruir no Geena, né? Que pode destruir no Geena a alma, matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, como diz aqui na versão corrigida, a alma e o corpo. Aí alguém diz assim: bem, essa expressão aqui, essa expressão destruir no Geena, ela significa dizer então que quando as almas forem enviadas para o Geena, que é o inferno definitivo, o lago de fogo, enxofre, então elas serão destruídas ou aniquiladas. Na verdade, não é esta a ideia que está aqui, e nem a palavra original traduzida por destruir, ou em algumas versões de forma mais adequada, fazer perecer, ela quer passar. A ideia aqui quer falar justamente da noção de que a alma, quando ela for enviada ao Geena, ao inferno, ela estará lá em
um estado de vergonha, de sofrimento e de desprezo eterno, e a Bíblia usa, algumas traduções usam a expressão destruir, outras usam a expressão fazer perecer ou a noção de fazer sofrer. Mas aqui ninguém pode sustentar uma doutrina apenas com este versículo, porque isso não seria de forma alguma razoável ou suficiente. A ideia é de que a alma, quando ela vai para o Geena, ela estará lá em sofrimento, perecendo vergonha e horror eterno. Muito bem, mas existem outras passagens, sobretudo, antes de passar para as outras passagens, se nós lermos a passagem paralela em Lucas, capítulo 12, versículo 4 e 5, ficará muito claro a ideia de que a alma no Geena ela não será aniquilada, mas ela estará lá em um estado de vergonha eterna. Outra passagem também interessante é a passagem de Mateus, capítulo 22, versículo 31 e 32, onde diz que Deus, o nosso Deus, ele é o Deus, ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. E essa passagem é interessante porque quando diz que Deus é Deus de vivos e não de mortos, o contexto fica muito claro que Jesus estava se referindo aos patriarcas. Ora, se os patriarcas, na ocasião, estavam, claro, que mortos há muitas dezenas de centenas de anos, então, se Deus ele diz que é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó e é Deus de vivos, então Abraão, Isaac e Jacó, obviamente, devem estar vivos em estado consciente, porque senão a palavra do Senhor Jesus Cristo não teria sentido. Eu sou Deus de Abraão, de Isaac e Jacó e eu sou Deus de vivos. Então Abraão, Isaac e Jacó estavam vivos, não estavam simplesmente jogados em um buraco ou em um estado de inconsciência de forma alguma. Outra passagem interessante também aparece nas epístolas do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 1, 2, 6 e 8, ele fala de uma passagem linda acerca de deixar o corpo. E essa passagem eu faço questão também de ler aqui, porque é daqui onde sai a noção justamente de morte, que é o primeiro ponto da nossa lição. 2 aos Coríntios, capítulo de número 5, e o versículo 1 nós lemos o seguinte: porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Versículo número 2. Versículo de número 2. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia estamos vestidos, não formos achados nus. Versículo de número 6. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Ora, não tem como você entender isso daqui de forma diferente. Estamos no corpo. Ora, Paulo não disse aqui, nós somos o nosso corpo. Ele disse que nós estamos no corpo, ou seja, o centro da nossa identidade é a nossa alma. Então, enquanto estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor. Porque andamos por fé e não por vista. Ou seja, existe uma fé aqui, a fé de que depois da morte do corpo estaremos com o Senhor, porque ele diz aqui no versículo 8, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Então, estar com o Senhor, segundo o apóstolo Paulo, envolve o deixar esse corpo. Ou seja, o apóstolo Paulo acreditava que no momento em que um cristão morresse, a sua alma estaria diante do Senhor. Nós estaríamos habitando com o Senhor. Nós estaríamos diante do Senhor. E o nosso corpo estaria esperando, digamos assim, a ressurreição. Essa passagem é uma passagem, digamos assim, chave, irrefragável, que não admite sequer tentativa de refutação. Não admite sequer tentativa de refutação. Outra passagem também clássica e interessante é Filipenses capítulo 1, versículo número 23, que Paulo fala de partir e estar com Cristo. Ora, se nós não temos uma alma, o porquê falar desse partir e estar com Cristo? Não faria nenhum sentido. Por isso, é importante termos essa noção de que nós, como pessoas, como cristãos, biblicamente falando, nós temos base para defender a ideia de que nós temos uma alma imortal que sobrevive à morte do corpo, e aqui eu estou querendo dar ênfase, sobretudo, à base bíblica para esta doutrina. Assim, determinando esta noção,
essa noção de que nós temos uma alma imortal, nós podemos então entender o que a Bíblia ensina sobre o que é a morte para os que creem. E a nossa lição, ela diz aqui no primeiro ponto o seguinte: como podemos definir a morte? As Escrituras Sagradas falam a respeito da morte física, ou seja, do cessamento da vida terrena, bem como da morte espiritual, que a Bíblia denomina como o estado de separação do ser humano de Deus por toda a eternidade. Para quem é salvo em Cristo Jesus e crê na palavra de Deus, a morte é compreendida como o acesso que nos levará à presença do Senhor, como, por exemplo, pode ser conferido em Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21. Então, a morte física, que fala aqui o segundo ponto da nossa lição, é justamente esta separação, aonde, conforme diz em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, em que está escrito assim, que nosso espírito volte para Deus e o nosso corpo volte ao pó, volte à terra como era. Ou seja, existe essa separação. Esta é a noção de morte que a Bíblia nos revela. Então, biblicamente, nós aqui concluímos o primeiro objetivo da lição, dizer o que significa a morte do ponto de vista bíblico. Mas nós não podemos aqui deixar também de lado uma passagem muito interessante, que é a passagem aqui de Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31, que é uma passagem muito complexa. Nós não temos tempo para abarcar aqui toda a complexidade dessa passagem, mas nós também temos que falar alguma coisa sobre a questão do rico e Lázaro. Essa passagem ela é objeto de muita discussão. Existem aqueles que dizem o seguinte, que essa passagem ela não é uma parábola. Existem aqueles que dizem que esta passagem ela é uma parábola, e nós vamos aqui ver pelo menos aqui alguns argumentos que essas pessoas que acreditam que a passagem não é uma parábola, ou melhor, que não é uma parábola, mas é uma história, quais são os argumentos que eles usam? Em primeiro lugar, vale dizer que os adventistas, por exemplo, os adventistas do sétimo dia, assim também como os testemunhos de Jeová, afirmam que a passagem é uma parábola. A passagem de Lucas, capítulo 16, 19 a 31. Mas quais são os argumentos que aqueles que dizem que não é uma parábola usam para afirmar isso? Em primeiro lugar, aqueles que afirmam que não é uma parábola dizem que o versículo 19 começa com uma expressão muito forte. Começa dizendo, havia certo homem rico. O pastor Antônio Gilberto ele afirma o seguinte, o verbo haver, como está empregado no versículo 19, denota por sua vez um fato real. Essa expressão está contida no livro O Calendário da Profecia, na página 30, edição CPAD. Se o próprio Senhor Jesus disse que havia um homem rico, quem somos nós então para dizermos que não havia? Então, se a Bíblia diz que havia, é porque havia. O pastor Antônio Gilberto está fazendo uma alusão ao emprego do verbo na construção frasal grega. O relato não começa com nenhuma frase introdutória que seja peculiar a uma parábola, como por exemplo, disse-lhe outra parábola, ou por exemplo, o reino dos céus é semelhante a isso ou aquilo, ou é como se houvesse certo homem rico e etc. Nada disso. Antes, vemos uma expressão firme e objetiva peculiar que mais se aproxima, na verdade, da introdução de uma história real verídica. Em segundo lugar, os que afirmam que não é uma parábola dizem o seguinte, em absolutamente nenhuma parábola nós encontramos nomes de pessoas, e no relato de Lucas é citado nomes históricos como Abraão e Moisés e o nome do mendigo Lázaro. Em terceiro lugar, a parábola que o Senhor Jesus aplicou aos fariseus, reprovando a avareza deles, está em Lucas capítulo 16, versículo de 1 a 14, e não em Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31. Então, baseado nisso, esses autores dizem que a parábola, que a passagem de Lucas, que nós estamos aqui avaliando, Lucas capítulo 16, 19 a 31, não se trata de uma parábola, mas de uma história literal. Eles também dizem que o uso da epígrafe com o nome parábola não aparece nos manuscritos originais, isso é algo inventado e colocado de forma muito tardia, atrás pelos editores das Bíblias. Isso é verdade, nós não podemos negar nada disso. Mas também vale aqui observar o seguinte, que dentro desse dilema
em determinar se a passagem de Lucas é ou não uma parábola, está a preocupação em afirmando que a passagem seja uma parábola, sejamos obrigados a negar a mensagem de que existe, na verdade, um tormento eterno depois da morte, que é justamente o que a parábola aponta, né? O rico foi para o Hades, estava em tormento, enquanto Lázaro foi para o paraíso. Então, aqueles que negam veementemente que seja uma parábola, negam também porque acreditam que, em afirmando que seja uma parábola, nós poderíamos, digamos assim, espiritualizar, alegorizar a ideia de que existe um tormento depois da morte. Um autor também digno da nossa atenção, eu trouxe aqui esse livro para fazer uma leitura, o livro do Aldo Menezes, esse livro aqui, Contra os Testemunhas de Jeová, né, Testemunhas de Jeová, Exposição e Refutação de Suas Doutrinas. Ele explica algo muito interessante na página 278, e eu aqui vou ler o seguinte, a partir do outro ponto de vista. Os que admitem tratar-se de uma parábola demonstram que, ainda assim, isso não invalidaria a ideia da sobrevivência da alma após a morte, mas que o relato aponta esta realidade. A linha de raciocínio é esta: todas as parábolas de Jesus apontavam para fatos da vida real. O que esse autor aqui diz é algo muito interessante. Por quê? Ele quer dizer o seguinte: o debate sobre se a passagem de Lucas é ou não uma parábola é absolutamente irrelevante. Por quê? Porque mesmo que nós admitamos que seja de fato uma parábola, isso não quer dizer que nós vamos ser obrigados a relativizar, alegorizar ou espiritualizar a ideia de que existe uma sobrevivência da alma após a morte e a ideia de um juízo. Nós podemos admitir que a história é uma parábola, mas que, como parábola, ela aponta para uma realidade concreta. Ele diz aqui: todas as parábolas de Jesus apontavam para fatos da vida real. Os ouvintes estavam familiarizados com tudo que Jesus ensinava. Sabiam, por exemplo, que era comum alguém pedir parte de sua herança e gastar tudo com farras. Era comum que homens em viagem deixassem seus escravos cuidar de sua casa. Era normal que um bom pastor buscasse a ovelha que se desgarrou do rebanho. Eles conheciam a semente de mostarda que Jesus disse ser a menor de todas. Tudo o que Jesus falou foi baseado em fatos reais. Ou seja, Jesus usou a familiaridade de seus ouvintes com essas coisas para ilustrar coisas espirituais. Ou seja, mesmo que essa passagem de Lucas aponte para que seja uma parábola do ponto de vista literário, mas isso não invalida ou implica a ideia de que existe uma alma que sobrevive à morte e que existe a ideia de juízo e de inferno ou de paraíso depois da morte. Assim, podemos resumir pelo menos alguns ensinamentos que são inegáveis nessa parábola. Em primeiro lugar, Jesus centrou seu foco em duas pessoas, Lázaro e o rico, mas citou outras pessoas históricas, como Abraão e Moisés. Segundo, ele afirmou que ambos morreram. Após sua morte, cada um deles foi conduzido para uma região diferente, onde mantinham suas faculdades psíquicas funcionando de forma comum, normal. Não havia ali um sono da alma ou um estado de inconsciência. Terceiro, o rico estava no lugar de tormento, tinha plena consciência de seus atos passados, bem como se recordava de seus familiares e nutria desejo de que os seus não passassem pela mesma desgraça. E por último, em quarto lugar, Lázaro estava no lugar de bem-aventurança, assim como o rico não estava inconsciente, Lázaro estava descansando. Ou seja, mesmo que nós venhamos admitir a hipótese de que seja uma parábola, nós não podemos aqui, ou não devemos negar o fato de que existem realidades reais, concretas, que Jesus estava querendo se referir com aquela mensagem. Outra passagem interessante que nós podemos também trazer aqui para reforçar essa ideia que nós queremos aqui demonstrar é Lucas capítulo 23 e o versículo 43, que é justamente a história do ladrão da cruz, que eu tinha feito referência na última aula e disse que nós iríamos aqui tentar abordar isso aqui mais detalhadamente. Vamos ver aqui o texto de Lucas capítulo 23 e o versículo 43. Lucas
capítulo de número 23 e o versículo 43. A palavra de Deus, ela nos diz o seguinte, 23 e 43. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ora, se Jesus disse para aquele homem na cruz, hoje estarás comigo no paraíso, obviamente que o corpo daquele homem, como também o corpo de Jesus, não estava no paraíso. O corpo de Jesus, ele foi sepultado, como também, acredito eu, o corpo daquele homem foi sepultado também. Então, se eles estiveram presentes no paraíso ainda naquele dia, então quer dizer que existe uma alma que sobreviveu à morte do corpo. Existem aqueles que usam malabarismo aqui, como, por exemplo, os testemunhas de Jeová, para tentar, digamos assim, negar a ideia de que havia de fato, houve um encontro de Jesus com aquele ladrão. E eu vou ler uma passagem de outro livro, este livro aqui, do pastor Ezequiel Soares, Heresias e Modismos, aonde ele trata aqui dessa questão. Né? Tem uma parte aqui onde ele fala justamente dessa questão, aonde é usado este argumento que, na verdade, é um falso argumento. Por que um falso argumento? Porque muitos tentam dizer o seguinte, que no grego, no original, não temos aqui a ideia, como temos nas nossas Bíblias, de que Jesus disse que, em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mas que Jesus estava dizendo mais ou menos assim, na verdade, eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Isso, na verdade, é uma deturpação. Pastor Ezequiel Soares, ele diz o seguinte aqui. É possível admitir, com base nessa passagem, aqui ele faz uma pergunta, que o malfeitor arrependido está deitado em um sono inconsciente? De maneira nenhuma. Os manuscritos gregos do Novo Testamento foram produzidos antes do uso dos sinais gráficos de pontuação. Os principais textos impressos do Novo Testamento grego usam a vírgula antes da palavra grega semeron, hoje, como textos recépticos Westcott e Hort, Nestle-Aland e outras citações que ele faz aqui. A organização publicou na nota de rodapé, a organização que ele fala aqui é a organização dos Testemunhos de Jeová. Publicou na nota de rodapé da tradução do Novo Mundo com referências o seguinte. Aqui ele coloca. Aqui eu vou resumir para a gente ganhar tempo. Ele coloca aqui, na verdade, uma citação que os Testemunhos de Jeová fizeram na tradução do Novo Mundo com referências, reconhecendo de que não havia essa ideia de que Jesus disse, deveras eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Isso, na verdade, não existe, está aqui comprovado, documentado nesse livro, vocês podem ler aqui na página 189 e 190, pastor Ezequiel Soares ele explica detalhadamente. Agora existe também uma outra pergunta que pode surgir. Ora, se Jesus disse que estaria com aquele homem ainda naquele dia no paraíso, como que Jesus ele pôde ter dito depois de ressuscitado para aquelas mulheres que ele ainda não havia subido para o Pai? Ora, nós vamos entender essa questão quando nós avançarmos mais um pouco para entender a doutrina do estado intermediário. Mas ainda nós devemos esperar um pouco para eu dar essa explicação importante aqui. Logo é visto que pela palavra do Senhor o homem ele tem um corpo e ele tem o corpo que é a parte material e ele tem uma alma ou espírito que é a parte imaterial. Mas existe então aqui um debate muito forte que surge entre aqueles que acreditam que o homem, ele, no que diz respeito à sua parte material, ele tem uma alma e o espírito, e aqueles que acreditam que o homem ele só tem a alma, que a Bíblia pode se referir como alma e espírito. No Novo Testamento, a palavra espírito, que aparece no grego como pneuma, significa vento, hálito ou sopro. E por essa razão bíblica, a palavra do Senhor pode também se referir a animais como tendo espírito. A visão que nós queremos nos basear aqui
sobretudo a assembleiana, que nós queremos aqui fazer referência, a chamada tricotomia, ela afirma que o homem ele possui corpo, a parte material, e possui alma e espírito, a parte imaterial. Essa visão se baseia sobretudo em dois textos. O primeiro texto é o texto de 1 Tessalonicenses 5:23 e o segundo texto é o texto de Hebreus capítulo 4 e 12. No texto de 1 Tessalonicenses 5:23, a Bíblia fala que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e o vosso espírito, alma e corpo estejam plenamente santificados para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto de Hebreus 4 e 12 fala acerca da palavra do Senhor, que é mais penetrante do que uma espada aguda de 2 fios, que penetra ao ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas. Então, esses dois textos são usados pelos teólogos chamados tricotomistas para defender a ideia de que o homem, na sua parte imaterial, ele possui alma e espírito como sendo duas coisas que não se separam, porém duas coisas que são distintas. Aqui eu quero dizer que eu respeito profundamente o argumento desses teólogos da linhagem tricotomista, mas existe aqui argumentos interessantes a favor da visão dicotomista, a visão de que o homem ele possui corpo e alma. E aqui eu quero ler, mais uma vez, o teólogo Aldo Menezes, onde ele nos traz aqui alguns argumentos importantes a favor dessa ideia. Aqui no seu livro, na página 287, ele fala sobre essa questão. Ele diz aqui, em primeiro lugar, as Escrituras usam alma e espírito de forma indistinta. Isso pode ser depreendido comparando-se, por exemplo, João capítulo 12, 27, com 13, 21. Na primeira passagem, Jesus afirma, a minha alma está agora conturbada. Mas na segunda, usando fraseologia similar, diz, Jesus perturbou-se em espírito. A palavra que aparece ali é pneuma. Ou seja, ora Jesus está com a sua alma perturbada e na verdade, Lucas 1, 46 e 47 é uma outra passagem, né? Uma outra passagem onde diz, Maria afirma, diz o seguinte, minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Segundo Wagner Gruden, esta passagem parece um exemplo bem evidente de paralelismo hebraico, o artifício poético em que a mesma ideia é repetida com o uso de palavras diferentes que são sinônimas. Ou seja, Maria fala que a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra. Ela não quer dizer que a alma dela estava alegre e o espírito, que a sua alma engrandecia ao Senhor e que o seu espírito estava alegre no Senhor. Ela estava querendo dizer simplesmente que a sua alma estava alegre e engrandecia ao Senhor. Ou seja, não estava querendo ou preocupando-se em dizer que havia duas partes imateriais dentro de si. Outra coisa interessante é a comparação que é feita entre Hebreus 12, 23 e Apocalipse 6 e 9, onde ambas tratam de pessoas que morreram e foram para o céu. Na primeira, essas pessoas são chamadas espírito dos justos aperfeiçoados e na segunda são chamadas de almas. O segundo argumento é que na morte as Escrituras dizem que tanto a alma parte quanto o espírito parte. Ou seja, quando a pessoa morre, a alma sai do corpo, como também a alma pode sair. E temos várias referências, como por exemplo, Gênesis 35 e 18, 1 Reis 17 e 21, Isaías 53 e 12, Atos 7 e 59, passagens que mostram que tanto a alma como o espírito saem e partem do corpo e reforçando a ideia de que são uma mesma substância. Terceiro lugar, o homem é tido tanto como corpo e alma, quanto como corpo e espírito. Ou seja, o primeiro binômio é encontrado em Mateus 10, 28, quando diz assim a palavra do Senhor. Mateus 10, 28. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daqueles que podem destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Por outro lado, afirma mais uma vez o teólogo Wagner Gruden, o homem é às vezes tido como corpo e espírito. Por exemplo,
Paulo quer que a igreja coríntia entregue um irmão transgressor a Satanás para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O quarto argumento que ele usa aqui é o seguinte: tudo o que se diz na Bíblia que a alma faz, disse que o espírito também faz. E tudo o que se diz que o espírito faz, disse que a alma também faz. Ou seja, é uma tarefa muito difícil para os teólogos tricotomistas dizerem de fato qual é ou em que consiste a verdadeira distinção entre alma e espírito, uma vez que tudo que a Bíblia diz, ou praticamente tudo que a Bíblia diz acerca da alma, diz também acerca do espírito. E o que dizer, por exemplo, das passagens que mostram claramente que a alma é distinta, ou pelo menos parecem demonstrar que a alma é distinta do espírito. Por exemplo, as passagens de 1 Tessalonicenses 5:23 e Hebreus 4:12. Ele argumenta aqui o seguinte: em primeiro lugar, ele diz, a simples menção dos termos espírito e alma, um ao lado do outro, não prova que são duas substâncias distintas, como também, se nós usarmos essa mesma regra, seremos obrigados a, por exemplo, em Mateus 22:37, afirmar que existe uma terceira parte, que seria o coração. Vejamos o que diz então em Mateus 22:37. Vamos ver aqui, Mateus, capítulo 22, e o versículo 37. Vamos ver o que diz aqui. E o 37. Está escrito o seguinte: e Jesus disse-lhe, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Ora, será que Jesus aqui está querendo dizer que nós temos o coração, algo que seja chamado o coração, e temos algo distinto, que é a alma, e algo também distinto, que é o pensamento? Obviamente que Jesus não queria dizer isso. Jesus falou aqui coração, alma e pensamento, três palavras distintas, mas que se referem a uma mesma coisa. Mas por que ele usou palavras diferentes uma ao lado da outra? Ele usou para dar ênfase à ideia. É isso que o autor ele argumenta aqui. Ele diz o seguinte: como também Mateus 22:37 não prova que Jesus considerava o coração, a alma e o entendimento como três substâncias distintas, ou três propriedades distintas. Em segundo lugar, 1 Tessalonicenses 5:23, o apóstolo deseja simplesmente fortalecer a afirmação que o próprio Deus de paz vos santifique inteiramente com a declaração epizegética, figura de retórica pela qual há repetição de palavras ou de sinônimos para maior veemência ou proeminência. A ideia aqui é que Deus ele quer uma santidade completa, por isso que ele usa a ênfase espírito, alma e corpo. Ele não está preocupado em querer falar de uma separação que existe na nossa constituição antropológica, ele só quer reforçar a ideia de que Deus ele quer uma santificação completa. Em terceiro lugar, não se deve entender Hebreus 4:12 no sentido que a palavra de Deus, ao penetrar no íntimo do homem, faz a separação entre a sua alma e o seu espírito, o que naturalmente implicaria duas substâncias diferentes, mas se trata simplesmente de uma declaração de que ela produz separação entre os pensamentos e as intenções do coração. Ou seja, nós podemos entender de uma forma dicotômica esta divisão que existe entre a alma e o espírito. Mas vamos sair então dessa questão para concluir esta lição e entrar aqui na questão do estado intermediário. Ora, já vimos aqui que a alma é algo distinto do corpo, que nós temos uma constituição imortal, imaterial da nossa alma, e vimos que a morte é justamente esta separação da nossa alma do corpo, aonde o nosso corpo estará sepultado e a nossa alma estará diante de Deus em plena consciência a partir do momento da morte, esperando o momento da ressurreição, aonde a nossa alma se unirá com o nosso corpo, que passará por uma transformação e será glorificado, conforme Paulo escreveu em 1 Coríntios, de forma abundante, no capítulo
de número 15. Mas aí surge aquela pergunta, não é? Aquela pergunta interessante aqui da lição sobre o que acontece com a nossa alma depois da morte. Vimos aqui no primeiro ponto sobre o que significa a morte para nós que cremos, a morte física e espiritual. A espiritual seria a perda da comunhão com Deus, mas agora surge a questão do estado intermediário. Para onde vai a nossa alma e qual é o estado em que ela fica? Existe uma questão muito interessante, e para isso, para explicar essa questão do estado intermediário, eu quero ler aqui, este livro aqui, tem uma parte muito interessante, esse que é o Manual de Escatologia, aonde o autor aqui, ele coloca aqui algumas informações interessantes acerca do estado intermediário, daí onde nós podemos entender, por exemplo, o que aconteceu com aquele ladrão, não é que Jesus disse que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Em relação ao destino dos perdidos, a Bíblia fala de que existe um lugar de punição, quando se fala do destino dos perdidos. A Bíblia fala, por exemplo, do lago de fogo, em Apocalipse 19, 20, capítulo 20, versículo 10, versículo 14 e 15, e o capítulo 21, versículo 8. Esse lago de fogo, ele é descrito como fogo eterno, em Mateus 25 e 41, e como fogo que não se apaga, em Marcos 9, 43. Aqui reforçando a ideia de que o juízo eterno do inferno não será por meio de aniquilação, mas será por meio de sofrimento eterno. Nós podemos ler, por exemplo, uma passagem aqui muito interessante, e nós voltaremos à questão do estado intermediário, que é a passagem que se encontra aqui em Mateus, capítulo 25 e versículo 46. Eu acho que essa passagem aqui de Mateus, capítulo 25 e o capítulo 46, é uma passagem que sozinha consegue refutar a ideia do aniquilacionismo. Mateus, capítulo 25 e o versículo 46, que diz o seguinte: Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. A palavra aqui no grego para eterno é aionion, ou seja, a mesma palavra que é usada para tormento, tormento eterno, ou seja, tormento aionion, tormento eterno, também é usado para vida eterna, aionion, ou seja, a ideia de eternidade é a mesma ideia, no mesmo versículo, no mesmo contexto imediato, que aparece para tormento, aparece também para a vida eterna. Ou seja, se o tormento eterno não será de fato eterno, ou seja, haverá uma aniquilação, ou seja, não é uma punição eterna de fato, porque a aniquilação não é uma punição eterna, não existe alguém que está existindo em eterno sofrimento ou em eterna punição, porque se deixa de existir, ele não pode estar sendo punido eternamente, pelo contrário, existe uma impossibilidade metafísica de que haja alguém sendo punido eternamente. Então, se o tormento não é eterno, então a vida também não é eterna. Não há aqui, ou seja, a ideia aqui do escritor bíblico, me parece, é que existe tanto um tormento eterno, como também o equivalente funciona para a questão da vida eterna. Então, Mateus 25, 46 é uma passagem, digamos assim, chave para entendermos a ideia de que existe a ideia de vida eterna e a ideia de tormento eterno. Muito bem, mas o escritor deste livro, ele fala, e ele cita aqui, falando sobre a questão do estado intermediário, um autor dispensacionalista muito importante, que é o Scofield. Scofield representa muitos dos que diferenciam a morada dos indivíduos salvos e mortos antes e depois da ressurreição. E eu aqui vou ler um trecho de Scofield. Scofield diz o seguinte: Hades antes da ascensão de Cristo. A passagem que a palavra ocorre deixa claro que o Hades estava antigamente, ou seja, antes da ascensão de Cristo, dividido em duas partes, a morada dos salvos e a dos incrédulos, respectivamente. A primeira era chamada Paraíso e Seio de Abraão. Ambas as designações eram talmúdicas, mas foram adotadas por Cristo em Lucas capítulo 16, versículo 22, capítulo 23, versículo 43. Os mortos abençoados estavam com Abraão e eram conscientes e estavam confortados
Tudo isso nós encontramos como elemento na leitura bíblica em classe da nossa lição, que é justamente a passagem do rico e Lázaro. Ele também diz aqui o seguinte: o ladrão que acreditou estaria naquele dia com Cristo no paraíso. Os incrédulos estavam separados dos salvos por um grande abismo fixo, conforme Lucas 16 e 26. O representante dos incrédulos que agora estão no Hades é o homem rico de Lucas 16, 19 a 31. Ele estava vivo, consciente, exercendo todas as suas funções como memória, etc. E estava em uma situação de agonia. E aqui eu quero dar uma pausa. Por que Jesus disse que estaria com aquele homem naquele mesmo dia no paraíso, se Jesus não tinha ido definitivamente ao Pai? Ora, Jesus, ele esteve no Hades. Quando Jesus ele morreu, ele foi em espírito ao Hades. E o Hades, naquela ocasião, havia ali uma separação, um abismo. De um lado era o seio de Abraão e do outro lado era o lugar de tormento, onde estava a alma daqueles que tinham partido e não depositaram a sua confiança, a sua fé no conteúdo revelado que Deus tinha dado até então. Então, quando Cristo desceu às partes mais baixas da terra, aquele homem que reconheceu o senhorio de Cristo e o reino de Deus, porque ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, reconhecendo o senhorio de Cristo, reconhecendo que ele tinha um reino, reconhecendo que o reino de Deus não era daqui, mas era de cima, o reino de cima, que Nicodemos teve dificuldade de compreender. Diz a palavra, nós entendemos, interpretamos dessa forma, que Jesus encontrou-se com aquele homem no paraíso, ainda lá no Hades, para que depois Jesus então transportasse aqueles santos que estavam ali para estarem diante do Senhor. Scofield continua dizendo aqui o seguinte: Hades desde a ascensão de Cristo, porque houve uma mudança. Quanto aos mortos incrédulos, nenhuma mudança de lugar ou condição é revelada nas Escrituras. No julgamento do grande trono branco, o Hades os entregará. Eles serão julgados e passarão pelo lago de fogo. Em Apocalipse 20, 13 e 14. Mas houve, aqui ele diz, isso aqui é muito importante, uma mudança que afetou o paraíso. Paulo foi arrebatado ao paraíso, conforme está em 2 Coríntios 12, 1 a 4. O paraíso, então, agora está na presença imediata de Deus. Hoje, quando um justo morre, o estado intermediário onde ele fica aguardando a ressurreição é no paraíso que agora está diante de Deus, não mais no Hades, separado por um abismo do lugar de tormento. Acredita-se, por exemplo, que Efésios capítulo 4, versículo 8 a 10, indique o tempo da mudança, quando ele subiu às alturas e levou cativo o cativeiro, como o apóstolo Paulo diz. Acrescenta-se imediatamente que antes ele havia descido até as regiões inferiores da terra, a parte do Hades chamada paraíso. Durante a atual era da igreja, os salvos que morrerem estão ausentes do corpo, mas presentes com o Senhor. Os mortos incrédulos estão então no Hades, e os mortos salvos estão com o Senhor à espera da ressurreição, conforme 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 52. Esta mesma ideia, por exemplo, pode ser vista reforçada por outros autores dispensacionalistas. Aqui nesse livro que eu estou usando como um livro-texto, que eu fiz indicação na última aula, existe aqui também a mesma sugestão, a mesma ideia, né? Aqui na página 276, ele diz aqui o seguinte, na página, melhor dizendo, 277. A relativa proximidade entre o mendigo e o homem rico, da passagem de Lucas capítulo 16, que é a nossa leitura bíblica em classe, sugere que, originalmente, o Hades e o paraíso, o seio de Abraão, ficavam no mesmo lugar. No mesmo lugar. Ao morrer, Cristo então desceu às regiões inferiores da terra e levou cativo o cativeiro. Ele, em seguida, subiu daquele lugar. Muitos comentaristas acreditam que o paraíso foi, naquele momento, separado do Hades e levado ao terceiro céu. Então, fica aqui então esclarecido, baseando-nos nessas passagens, que o estado intermediário hoje
daquele que morre com Cristo é estar diante do Senhor, deixa o corpo para estar com o Senhor. E daqueles que morrem sem Cristo vão para um lugar que é chamado Hades, o inferno, que a Bíblia também usa, traduz como inferno. Eu tenho aqui algumas anotações em relação à questão do Hades, que são informações aqui interessantes. Eu vou ler aqui. Aqui, está escrito aqui. Muito do que já foi dito até aqui sobre o Sheol, que é a palavra usada no Antigo Testamento, pode ser aplicada ao Hades. Os tradutores da Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, utilizavam a palavra grega Hades para traduzir Sheol. Esta palavra ocorre 10 vezes no Novo Testamento, a palavra Hades. E aqui eu vou citar onde ela aparece. Mateus capítulo 11, versículo 23, capítulo 16, versículo 18, Lucas capítulo 10, versículo 15, Lucas capítulo 16, versículo 23, Atos 2 e 27, Atos 2 e 31, Apocalipse 1 e 16 e 1 e 18, Apocalipse capítulo 6, versículo 8, Apocalipse capítulo 21, versículo 13 e Apocalipse capítulo 21, versículo 14. E em nenhuma das vezes a palavra Hades é traduzida por sepultura, visto ser inadmissível essa tradução diante desses contextos, levando em consideração os contextos imediatos dessa passagem. O texto de 1 Coríntios 15, 55 apresenta, na verdade, um problema de crítica textual, pois, através dos melhores estudos de crítica textual, o consenso acadêmico é que o termo Hades não aparece aqui no original, e sim a palavra Thanatos, que significa morte, conforme traduzem as versões da versão Almeida Revista Atualizada e a tradução brasileira. Ou seja, o Hades é uma palavra que ocorre 10 vezes no Novo Testamento, é justamente a palavra que se refere ao lugar onde os ímpios que morrem sem Cristo vão para ali estar em tormento, que não é ainda o inferno definitivo, que acontecerá só no final de todas as coisas, depois da ressurreição, aonde as pessoas serão julgadas no tribunal do trono branco, o chamado juízo final, para serem lançados no lago de fogo, aonde estarão ali o falso profeta, a besta e Satanás. Muito bem, então, nós podemos dizer, e finalizando o quarto ponto da lição, que a morte eterna é justamente esta separação definitiva do homem de Deus, aonde ele perde completamente a comunhão com Deus, só depois do juízo final. Queridos e amados irmãos, vocês percebem que o tema é bastante longo, complexo e que exige de nós muito esforço, muita abordagem dessa temática. Eu quero dizer a vocês que vocês participem, possam comentar, colocar embaixo os comentários, colocar perguntas. Se não entenderam alguma coisa, também possam comunicar. Então, possam também curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal EBD na Net e continuar acompanhando esses estudos que nós damos aqui. É obviamente que nós não temos condições de exaurir tudo que poderia ser exaurido, já visto que o que eu falei aqui foi muito corrido e resumido. Existe ainda muita coisa que poderia ser dito em relação ao que eu falei. Muita gente poderia não concordar e trazer observações interessantes acerca do que eu falei. Então, é necessário que o professor possa interagir conosco para ter também um maior proveito, sempre sabendo que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a nossa única regra de fé e de prática. Então, que Deus em Cristo possa continuar vos abençoando hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.